Oi, gente, meu nome é Ângela Porto Carreiro, eu sou neurocientista do comportamento e hoje a nossa conversa é sobre insegurança e ciúme dentro do relacionamento. E eu tenho certeza que com o conteúdo deste vídeo, mais a sua história de vida relacional, somado à história de vida e o repertório das pessoas que convivem com você, você vai continuar fazendo boas escolhas por você e pelo seu relacionamento. Então fica aqui comigo que o assunto vai ser muito bacana hoje. E se você não me segue no Instagram, @AngelaPNeuro, me segue lá, porque o conteúdo desse vídeo foi escolhido através de uma enquete que eu postei lá no Instagram. Eu quero começar esse vídeo te lembrando de uma coisa muito importante. As suas inseguranças, dentro e fora do relacionamento, estão relacionadas à sua história de vida. E aqui no canal tem um vídeo, A Sua História Deixa Pistas, onde eu converso exclusivamente sobre isso. É bacana você dar uma olhadinha lá, assistir aquele vídeo e voltar aqui. Mas se você não tiver com muito tempo agora, fica aqui, a gente continua conversando e depois você vai lá e assiste esse vídeo que é super importante e vai te ajudar a entender muita coisa, não só para seguir nesse vídeo, mas como para seguir na sua vida fazendo boas escolhas relacionais. Quando você se sente inseguro dentro de um relacionamento, é interessante você se perguntar: será que é essa pessoa que está me gerando insegurança? Ou essa insegurança fala por si, fala por mim, fala de mim? Porque se você perceber, muitas das coisas que você viveu, traumas, desafios, relações desconfortáveis que você presenciou, que você foi espectador na sua história de vida, relacionamentos disfuncionais, tudo isso deixou uma consequência dentro da sua intimidade. E pode ser que hoje o reflexo disso esteja refletido na sua insegurança. Então, quando você se conta que é aquele ou aquela, que é esse relacionamento, que é aquela situação, que foi aquilo que aconteceu, que te deixa inseguro, que alimenta a sua insegurança, muitas vezes pode ser que sejam coisas dentro de você que não foram reorganizadas, que estão falando por si só. E não foi esse, aquele, aquela situação, aquele momento, mas sim você está falando de uma insegurança sua, que não foi trabalhada, que não foi reorganizada, que não foi revista, e que hoje, quando você se relaciona, ela aflora, ela vem para a superfície com mais rapidez, com mais facilidade. E você, muitas vezes, faz uma projeção do que você está sentindo, do que você vivenciou naquela pessoa com a qual você está se relacionando. E nesse momento é muito importante e interessante você se questionar: esse relacionamento me acrescenta alguma coisa? Esse relacionamento me ajuda a me desenvolver, com que eu cresça como pessoa, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Esse relacionamento é positivo, num saldo geral, porque muitas vezes pode ser você a pessoa que está sabotando essa relação. Pode ser você a pessoa que está fazendo com que as coisas não caminhem de uma forma bacana, com que aquela relação, aquele vínculo, não se desenvolva de uma forma legal. Justamente porque você não está percebendo que tudo que você está reclamando e vivendo é uma projeção sua. E pode ser que não tenha nada a ver com a pessoa que está com você. Pode ser que tenha, mas eu posso te assegurar que, na grande parte das vezes, tem a ver com a gente. Tem a ver com a nossa história de vida, tem a ver com aquilo que a gente não digeriu muito facilmente. A gente não entendeu, não compreendeu, ficou com as dores e foi levando isso para nossa adolescência, para nossa vida adulta. E aí a gente vive um monte de bagunça na nossa vida relacional. O ciúme, ele também está relacionado à nossa história de vida. Como eu já disse, tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente presenciou, foi espectador, relações disfuncionais que fizeram parte da nossa vida, deixaram na gente marcas. Que naquela época, quando a gente era criança, ou talvez adolescente também, a gente não sabia articular direito essas ideias, entender direito aquilo que estava acontecendo. Então, não deixe que o ciúme guie suas atitudes, seus pensamentos. Questione sempre. É uma insegurança minha, isso que eu tô sentindo em relação a esse meu parceiro ou essa minha parceira? É alguma coisa relacionada à minha história de vida? É alguma coisa relacionada ao que eu vivi e que me deixou marcas profundas? Porque o ciúme também está muito relacionado à forma como você elaborou e digeriu tudo aquilo que você já viveu em termos de relações afetivas. Então, se desenvolva. Invista em autoconhecimento, invista em você, se desenvolva para que você tenha uma relação com você leve, fluida, bacana, de confiança,
de autoconfiança, de poder contar com você mesma, de te dar esse suporte para que você transborde o que você já construiu com você mesma na relação que você está vivendo. Quando a gente fala de insegurança e ciúme dentro de uma relação, é interessante também que a gente fale sobre conflito. E se a gente souber bem aproveitar os conflitos que a gente vive, as divergências, as diferenças que a gente vive dentro do nosso relacionamento, a gente aprofunda esse vínculo e essa conexão. Os conflitos, eles vão existir. Não tem como uma relação não experienciar o conflito, porque o conflito são as diferenças. Muitas vezes o casal tá ali vindo de mundos diferentes, de visões de mundo diferentes, de visões pessoais diferentes, e estão se adaptando. E muitas vezes essas diferenças levam a conflitos, podem levar até alguma briga, alguma divergência, mas se você souber praticar a escuta ativa, se você souber se colocar com respeito e sabedoria, se você souber contornar o conflito, tentando extrair o melhor daquilo para conhecer a pessoa que está com você e se mostrar, se posicionar para a pessoa que está com você, aí sim você está usando o conflito a favor da relação e a favor de vocês dois. Vocês estão se dando espaço para se conhecer melhor, para se adaptarem melhor um ao outro, para que a relação fique mais fluida, para que vocês possam ser cada vez mais companheiros, cúmplices, para que vocês de fato estejam aí juntos, caminhando lado a lado, apoiando um ao outro. Porque muitas vezes as pessoas entendem conflito como uma forma negativa de se relacionar. E pode até ser, quando tem desrespeito, quando tem abuso, quando tem uma série de outras coisas que não são positivas para um relacionamento, muito menos para uma convivência, né? Então, quando você usa o conflito para agregar na relação, aí sim você entende que insegurança, ciúme, tudo isso é transitório. E você entende também a origem, da onde vem, como foi trabalhado ou como não foi trabalhado, para que você possa seguir adiante. E seguir adiante com uma pessoa do seu lado que esteja também tentando arrumar a casa emocional, assim como você. Porque é muito difícil uma pessoa bagunçada se juntar com outra pessoa bagunçada e dar certo, e não passar por conflito, e não passar por dificuldades. Mas, quando alguém desenvolve consciência, muitas vezes essa pessoa mais consciente, ela vai contaminar a pessoa menos consciente. E aí sim, a relação flui e fica gostosa, e fica gostosa de viver, de ser experienciada, de ser aproveitada. Você já ouviu a frase? Ciúme é saudade de si mesmo? E vamos pensar, o que essa frase quer dizer? O que ela está trazendo pra gente? Essa frase, ela está trazendo pra gente que quanto mais a gente se desenvolver, quanto mais a gente se conhecer, menos a gente vai investir nesses pensamentos automáticos de que o outro não está me dando atenção, o outro está me abandonando, o outro está me rejeitando. Por quê? Porque eu entendo de onde vem essa sensação. E eu entendo de que eu tô sentindo, eu não estou investindo em mim. Então, se ciúme é saudade de mim, que parte de mim eu tô abandonando para estar evidenciando uma falta que o outro faz para mim? Então é interessante a gente pensar nisso, porque daí a gente vai investir com muito mais intenção e presença na nossa primeira relação, que é com a gente mesmo. E essa construção que a gente faz com a gente, intencionalmente, de se acolher, de refletir sobre nossas escolhas, de refletir sobre como a gente está se posicionando dentro da relação e com a gente mesmo na nossa primeira relação, alimentando o nosso autocuidado, sendo disciplinado com os nossos acordos com a gente mesmo e transbordar isso para a relação, menos ainda eu vou sentir falta de mim, porque eu vou estar presente para mim na minha relação, eu vou estar buscando cuidar de mim, me dar atenção, me ouvir, refletir sobre as minhas demandas que não são confortáveis, dividir as minhas demandas que não são confortáveis com aquela pessoa que está ali comigo. E dessa forma, eu não dou espaço para ficar pensando ou para ficar procurando a ausência do outro na minha vida, porque a minha vida vai estar preenchida da primeira relação e da relação mais importante, que é a comigo. E aí, essa relação fortalecida, eu fortaleço a relação com essa pessoa que está convivendo comigo. É muito interessante também, quando a gente pensa em insegurança, isolar a insegurança da situação. Vamos supor que você está começando uma relação nova. E aí você fica insegura porque você tem medo de ser rejeitada, abandonada. Você tem medo de que a pessoa não goste tanto assim de você como você já está encantado por ela. Então você percebe que a insegurança, ela é um sentimento, ela é uma sensação, ela não é a situação em si. E quando você isola
o que é o que é a sua insegurança nessa situação, você consegue trabalhar nela. Porque a gente só consegue reorganizar, ressignificar aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente identifica. Então, se você falar, eu estou insegura nessa situação, e se questiona por quê, da onde vem essa insegurança, você consegue mexer nela. E você consegue ir para a situação um pouco mais leve e um pouco mais consciente do que você está vivendo. E o que é, então, uma pessoa segura emocionalmente? Uma pessoa segura emocionalmente, que busca essa segurança emocional, é aquele tipo de pessoa que sabe se relacionar com o outro, dá espaço para o outro, sabe se posicionar, sabe falar dos seus sentimentos, quando tá bem, quando não tá bem, quando alguma coisa incomoda, quando alguma coisa tá muito legal. É a pessoa que consegue se posicionar. É a pessoa que busca entender a situação para se posicionar com coerência, com assertividade, para que ela seja entendida. A intenção não é se posicionar, a intenção é ser entendida. Dentro de um relacionamento, não é um tá certo e o outro tá errado, mas sim o que a gente entende junto. O que eu entendo do que você está querendo me dizer? O que você entende do que eu estou tentando te trazer? Então, quando a gente pensa em segurança emocional é a pessoa que consegue se posicionar, é a pessoa que consegue comunicar as suas emoções, o que está sentindo, o que está legal, o que não está legal. E isso está relacionado às crenças que essa pessoa nutre sobre ela mesma. Então, crenças de merecimento, crenças de capacidade, crenças de autoconceito, a forma como ela se enxerga, como ela se vê, está diretamente relacionado ao nível de segurança emocional que essa pessoa transborda por aí. Em todas as áreas da vida dela, né? Área profissional, área pessoal, área social. É a pessoa que sabe se colocar, é a pessoa que sabe ouvir, é a pessoa que consegue ter relações fluidas, relações que onde todo mundo consegue se posicionar e ela também com facilidade, consegue ser ouvida, consegue ter troca, consegue ter interação. A pessoa insegura emocionalmente, normalmente ela tem baixa autoestima, normalmente o senso de capacidade dela é baixo também, ela não vai muito atrás do que ela quer, ela num pequeno desafio, ela para, ela recua, ela não acredita muito ser capaz de realizar, de conquistar. Então, dá pra entender, né, claramente uma pessoa que é segura emocionalmente e uma pessoa que é mais insegura, mais fragilizada, mais vulnerável emocionalmente. Mas aqui eu quero deixar bem claro que vulnerabilidade e fragilidade são forças quando usadas de forma mais adequada, mais assertiva. Porque eu me fazer vulnerável e falar pro outro que eu não tô bem, que eu não tô legal, é uma força. Pode se tornar um elo de conexão dentro da relação. Mas aqui, quando eu falei da pessoa emocionalmente insegura, é a fragilidade mesmo, de quando ela lida com um desafio, ela acha que ela não vai dar conta, ela acha que não é para ela e ela desiste. Ela desiste de investir numa relação, num projeto, numa viagem, em alguma coisa que ela queira muito fazer, porque tem um desafio, tem um empecilho, tem alguma coisa que ela vai ter que mexer ali dentro dela para contornar. Por isso as pessoas emocionalmente mais inseguras, elas evitam continuar tentando, buscando, se desenvolvendo, elas recuam, elas param, porque a zona de conforto, a zona conhecida é segura, mesmo sendo completamente desconfortável, ela é segura, só porque ela é conhecida. Porque se eu parar aqui, se eu não me arriscar, eu não vou estar me expondo, eu corro o risco de fracassar e eu não vou fracassar, então é melhor eu parar por aqui, é mais seguro. E ninguém nasce inseguro emocionalmente. A nossa insegurança, ela vai sendo desenvolvida ao longo da nossa vida. Como ninguém nasce com uma autoestima trabalhada, como ninguém nasce super inteligente, como ninguém nasce com as habilidades comportamentais. Todas as nossas habilidades comportamentais, elas vão sendo desenvolvidas à medida que a gente alimenta elas ou à medida que a gente deixa de focar nelas. Então, entenda, a insegurança, ela é uma habilidade que a gente desenvolve. Se você tem ela desenvolvida, você pode lançar mão de ferramentas e de estratégias comportamentais para diminuir essa insegurança, para lidar com essa insegurança, para entender essa insegurança e ir dissolvendo aí pouco a pouco, se ela tiver
num nível aí que tá atrapalhando suas relações, sua vida, seu lado profissional. Dá pra gente trabalhar isso aí. Então, tanto a insegurança quanto o ciúme podem ser trabalhados, podem ser investigados, podem ser questionados. Você pode prestar bastante atenção na sua história de vida, no que você viveu de aspectos afetivos, relacionais, da história dos adultos que conviveram com você, das suas experiências e tentar entender onde foi um trauma, onde foi um desafio vivido e como você lida com isso hoje. Como você lida com as situações que te remetem àquele lugar? Como você faz para se desenvolver diante de uma situação que é um desafio para você? Que pode ser até uma dor, que é um desconforto muito grande. De que estratégias comportamentais, de que escolhas você lança a mão nessas situações? Então, é bacana a gente pensar sobre isso, porque é dessa forma que a gente vai esgotando um trauma, um desconforto, e passa a viver as nossas relações de uma forma mais fluida, de uma forma mais gostosa, tanto para você quanto para quem estiver convivendo com você. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E se você gostou desse vídeo, encaminha ele para um amigo, para uma amiga, para alguém que você acha que pode fazer sentido, assim como fez para você. Obrigada pela sua companhia novamente e semana que vem eu tô de volta.